Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar mais um capítulo do livro Vidas Vazias, psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 11, que tem como título Período de Transe. Período porque é uma fase. Então, quer dizer, se é uma fase, quer dizer que vai passar. E isso é muito bom saber. E é de transe, como a Joana chama, porque nós vivemos nessa fase de como se nós todos, ou quase todos, melhor dizendo, habitantes do planeta Terra, neste período histórico, né, período de transe, vivemos como se estivéssemos adormecidos ou anestesiados. E a Joana começa então o capítulo dizendo assim: as densas névoas de natureza vibratória que pairam sobre a sociedade atual produzem um tóxico de natureza entorpecente que a quase todos os indivíduos coloca em semitranse. Então, o que ela está dizendo? Que existe uma névoa, quer dizer, a névoa é como se fosse uma nuvem, um véu que é denso, então ele dificulta a passagem da luz. Mas essa névoa, ela não é de natureza material, ela é de natureza vibratória, ou seja, decorre das nossas energias, dos pensamentos que nós emitimos, dos nossos sentimentos. Então, essa névoa, ela permeia toda a sociedade atual, quer dizer, independente do país, independente da classe social, é geral. E essa névoa, ela produz uma droga, né, um tóxico, uma droga de natureza entorpecente, quer dizer, que nos anestesia, então a gente fica como num estado quase que de meio abobalhado, sabe? Meio de zumbis humanos. E isso alcança quase todos nós. Tanto é zumbi, por que eu usei a palavra zumbi? Porque ela fala que nós parecemos fantasmas, que caminhamos pela vida sem destino. A massa humana caminha desse jeito. Sem destino em que sentido? Sem saber o que ela é verdadeiramente, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos e por aí em diante. E a Joana, então, ela vai dizer que mentes poderosas de caráter inferior, elas nos influenciam. Essas mentes, elas estão na erraticidade. Então, nós sabemos o quê? Que a população da Terra, ela é formada por espíritos encarnados e desencarnados. Quem está na erraticidade são os espíritos desencarnados. Nós estamos aqui, então, né, nós fazemos parte dessa humanidade que estamos vivendo ainda na carne. E eles aproveitam da nossa fragilidade moral para insuflarem nos nossos pensamentos ideias torpes, ideias indignas. Justamente para quê? Para nos manter dentro dessa faixa vibratória inferior. Porque eles não têm interesse que a gente cresça. Eles querem nos dominar e querem que a gente faça parte da turma deles, né? E se a gente se libertar, a gente vai pouco a pouco os enfraquecendo. Então ela vai dizer que esse estágio, quer dizer, esse período que caracteriza a atualidade social, é fruto de quê? Do comportamento materialista, que ainda faz parte da nossa sociedade. Então, o materialismo é aquilo onde a gente dá mais importância às coisas da matéria do que às coisas do espírito. Quais são as coisas do espírito? As nossas virtudes, principalmente. O cultivo da honestidade, da moralidade, da bondade, da misericórdia, da caridade e também do conhecimento, da gente crescer, se desenvolver intelectualmente, porque a gente sabe que o espírito, ele vai galgando as várias etapas, e para ele chegar a ser espírito puro, ele precisa desenvolver tanto o lado intelectual quanto o lado moral.
Então, enquanto nós estivermos investindo no nosso lado de natureza animal, ou seja, satisfazendo as necessidades básicas do ser humano, nós nos mantemos nessa condição materialista. E uma outra questão que caracteriza essa condição é o individualismo, o egoísmo. A gente só pensa na gente e não tem interesse pelo bem-estar do próximo, que é o que os espíritos de categoria inferior fazem. Eles não querem saber do outro, eles pensam no bem-estar, nos interesses deles. A Joana vai dizer que o pensamento, quer dizer, o que a gente emite, né, a nossa vibração, ela diz assim, é um dínamo gerador de forças por ser a casa mental, a emissora de ondas que se transformam em ideias e se condensam em fenômenos materiais. Então, o nosso pensamento, ele é responsável por tudo que a gente torna material. Em tudo. Qualquer coisa, antes da gente concretizar alguma coisa, passa pela nossa mente antes. Portanto, é importante que nós avaliemos o que a gente pensa, o que a gente deseja, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos concretizar aquilo. Por exemplo, antes de eu escolher uma profissão, eu pensei, o que eu quero para mim? O que eu quero estudar? O que eu gosto? Antes de eu fazer um concurso, eu vou pensar, qual é a minha vocação? Passa por aqui, né? E por aí vai. Qualquer situação, primeiro a gente mentaliza e depois a gente concretiza. Por isso, o pensamento é um dínamo gerador de forças, que faz parte da nossa casa mental, ou seja, a mente. E também não podemos nos esquecer que, como gerador de forças, o nosso pensamento é responsável pela nossa condição de saúde e a nossa condição de doença. A Joana, numa altura do texto, vai falar justamente sobre isso. E que, muitas vezes, nós adoecemos e a gente nem sabe a origem da nossa doença e, muitas vezes, nem a própria medicina descobre, mas está aqui. Uma vez eu ouvi uma palestra onde o palestrante relatava o caso de uma paciente que o procurou e ela falava para ele, eu estou com câncer, doutor. E ele pediu então todos os exames e não tinha câncer nenhum. E ela insistia que ela estava com câncer e ele então repetia os exames e não encontrava nada que justificasse aquela queixa. Passados muitos anos, ela veio a desenvolver um câncer. E tem pessoas que até têm alguma doença, né, mais grave, mas o seu pensamento positivo, a certeza de que aquilo não vai alterar a sua rotina, que ela vai enfrentar com galardia, com coragem, muitas vezes até essa doença regride, dado o seu pensamento, né? Ela interfere até na própria proliferação das células. Eu me lembro, uma vez o Chico falando que ele conversava com as células dele. Impediu que ele tivesse uma doença grave? Ou que ele viesse a morrer, a desencarnar? Claro que não, porque todos nós um dia vamos deixar esse corpo. Mas o relato do Chico é que ele, através do seu pensamento, ele conversava com as suas células e elas não se manifestavam de uma forma, de repente, que poderia se manifestar se ele não tivesse essa fé, né, no poder da oração e do seu pensamento. A do Joana vai dizer que quando nós nos entregamos aos prazeres, né, os excessos, as recreações inconsequentes, que arrebatam multidões, isso aparentemente mostram, a gente acha que aquela pessoa está sendo muito feliz. Mas a Joana diz que, na verdade, existe um vazio existencial que o gozo material não preenche.
E por que não preenche? Porque o gozo material é de rápida duração. Tudo que é material passa, né? Mas o que é duradouro em nós? O que é de natureza espiritual. Então é melhor, se nós formos inteligentes, é melhor que a gente invista naquilo que vai constituir a bagagem que nós vamos usufruir em termos de conhecimento nesta vida e vamos levar para a vida após a desencarnação. A Joana, depois ela passa para a segunda parte do texto e ela vai dizer que a humanidade já passou por vários períodos de transe e que a cada uma dessas fases, Deus encaminhou e continua encaminhando seres missionários, seres do bem, que têm e que se propõem a encarnar para nos ajudar a mudarmos o nosso padrão vibratório. São missionários do bem e da caridade, que renascem no mundo para nos despertar dessa anestesia que a gente vive. E basta que a gente olhe, a gente observa pessoas assim, que não necessariamente têm grandes missões, não, são pessoas simples, mas que a sua conduta, os seus sentimentos, a sua dedicação ao bem, elas são verdadeiros exemplos de vida para nós e que fazem com que a gente pense assim, nossa, essa pessoa vive situações tão calamitosas muitas vezes e eu por tão pouco estou me deixando desanimar, né? Eu por tão pouco estou me entregando a uma tentação quando essa pessoa enfrenta situações muito mais difíceis e enfrenta com ânimo e não desiste e não sucumbem às tentações do mal. E a Joana lá na frente, ela vai dizer que todos nós, já que vivemos na atualidade, nós já temos condição, já temos capacidade para nos reerguer moralmente, para o soerguimento da humanidade. Mas depende de nós. Depende do quê? Da nossa decisão de escolher o caminho do bem. É uma escolha pessoal. E ela também diz que existem espíritos que estão na erraticidade, no mundo espiritual, que eles se propõem a, do lado de lá, estar nos estimulando para não sucumbirmos às tentações do mal, porque o mal é altamente sedutor. Os espíritos maus, encarnados ou não, eles querem que a gente faça parte da turma deles. Então, quando eles percebem que a gente está trilhando um outro caminho, eles ficam muito preocupados com o que eles vão perder, porque eles não querem perder. Quanto mais espíritos, quanto mais pessoas que eles possam depois manipular, melhor para eles. E basta que a gente olhe o que está acontecendo na sociedade, né? O quanto nós temos verdadeiras organizações criminosas que não deixam as pessoas, no momento em que elas conquistam as suas vítimas, e que só são vítimas porque também se deixam enredar, é muito difícil a pessoa sair dessa situação, porque elas se veem presas a essa sedução que o mal exerce. E ela então vai dizer que isso trata-se de uma verdadeira guerra de ideias. Ou seja, se por um lado a gente tem ideias que nos convocam para o bem, que nos chamam, olha, vai por esse caminho, aqui é mais difícil, você vai enfrentar uma série de desafios, mas é melhor para você, né? Pensa que você é um espírito imortal, pensa que tudo vai acabar com a desencarnação, pensa que se você resistir à tentação hoje, lá na frente você vai colher frutos positivos da sua escolha para o caminho do bem. É um tipo de ideia. O outro tipo de ideia é: larga a mão, aproveita a vida é tão curta,
Deixa, que bobagem é essa de ser honesto, de ser direito, de lutar pelos seus ideais sem passar a perna no outro? Aproveita, né? Se você tiver que usar da mentira para alcançar os seus objetivos, minta, né? Se você tiver que passar a perna no teu próximo, passe. Então é uma guerra de ideias que nós estamos cotidianamente enfrentando. Então, e aí o que a Joana diz? Que a gente não deve aguardar compreensão nem apoio daqueles que não vão entender por que é que nós, num mundo onde vigora a desonestidade, a trumbicagem, a indignidade, o crime, que se nós optamos pela honestidade, pelo bem, pela caridade e assim por diante, e tomamos essa decisão consciente do porquê que nós estamos trilhando esse caminho, nós não devemos nos preocupar com as críticas que vamos sofrer, porque elas virão de qualquer maneira. E nem devemos querer que as vítimas desse transe, quer dizer, desse adormecimento moral, que elas entendam a nossa escolha e estejam dispostas a se reabilitarem ao reencontro com a lucidez, porque elas não enxergam a luz. Elas estão, tem uma palavra que eu acho difícil, mas eu vou usar aqui porque eu acho muito chique, obnubiladas. Então, não adianta. O máximo que a gente pode fazer é semear. E aí, como na parábola do semeador, essa semente vai cair no terreno dos corações dessas pessoas. Se o terreno estiver fértil, essas sementes vão florescer. Se não, o tempo, né, vai fazer com que essa semente mais cedo ou mais tarde floresça, como muitas vezes está acontecendo conosco. Muitas vezes nós ainda não conseguimos agir no caminho do bem plenamente, embora já estejamos desejando isso. Bom, aí a Joana continua dizendo que a gente deve ficar atento, quer dizer, sabendo que o mal nos ronda o tempo todo, que a gente deve ficar atento e tendo Jesus como nosso mestre e guia, nesses momentos de tentação, a gente parar e pensar o que Jesus escolheria, o que Jesus faria na situação em que eu me encontro, para que a gente não caia nas sórdidas armadilhas que esses espíritos inferiores sabem preparar para nós, para que a gente caia. E outra coisa que ela diz, que muitas vezes a gente diante na vida, a gente observa que pessoas que praticam o mal, que não têm preocupação ética nenhuma com o seu comportamento, com o outro, parece que essas pessoas se dão bem. Mas a Joana diz que isso é um engano. E que a batalha final, então, ou seja, ela está dizendo que nós travamos batalhas durante toda a vida, porque é uma batalha para vencer a nós mesmos. Mas a nossa batalha final, ela compara com a crucificação de Jesus, que foi na ressurreição que ele demonstrou a vitória da verdade. Então, nós também, que acreditamos na vida após a morte, com tudo que a gente possa passar durante a vida, se a gente tiver isso em mente, que eu não vou morrer, quer dizer, o meu corpo vai, mas eu não vou morrer. O meu ser, que vai suplantar, né, a morte, vai sobreviver à morte, esse ser continua. Então em quem que eu vou investir mais? No ser que vai morrer, que é o meu corpo físico, ou no meu ser que é imortal? É uma escolha, né? Bom, e aí a Joana termina esse texto nos chamando a nunca nos abater diante do desânimo, nem ceder à dúvida, né? Aquele, será que eu vou sucumbir? O que é melhor? Vou chutar o pau da barraca, né? Como se diz aí.
que essas situações, aí ela torna, né, ela fala na nuvem, quer dizer, o véu dificultando a claridade do raciocínio. Quer dizer, nesses momentos em que a gente, de repente, é surpreendido com a dúvida, a gente deve parar, pensar, olha, vou tirar esse véu da minha frente para que eu enxergue realmente a realidade real, né? A realidade minha como ser imortal. E ela então vai dizer que a gente deve lutar com todas as nossas forças para superarmos as nossas fraquezas morais e não nos deixarmos abater. E qual é o nosso recurso maior? É o Evangelho. E ela chama o Evangelho como a canção de alegria inefável que foi a nós confiados. Por quê? Nós temos esse privilégio de termos tido contato com o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho, embora não seja fácil a gente seguir integralmente o Evangelho, mas ele é o caminho, né? Como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então, se nós queremos chegar ao Pai, vamos seguir o Evangelho de Jesus, enfrentando todas as dificuldades com galhardia. Essa é a lição de número 11. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal, se desejarem, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.